tema que em cada uma das histórias nós vamos ver milagres, né? Mudança de rotina na vida das três Marias. E nós vamos conhecer mais de perto, sei que vocês conhecem duas delas muito bem, mas a outra vocês vão conhecer mais um pouquinho. Mudança de rotina na vida das três Marias. Por que que eu escolhi esse tema? Porque eu estava pensando em falar, né, da vida de algumas mulheres. E essas duas primeiras Marias, eu tenho uma admiração muito especial por elas. E vocês vão estar sabendo por quê. Tá com o negocinho? Tira e põe de novo, por favor. Não, aí, vamos tentar? Põe de novo. Deu. Ok, que às vezes é só um contato,zinho, né? Lucas 10, Lucas capítulo 10, verso 38 a 42. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinho com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Quem era Marta, né? A gente vê no texto, irmã de Maria e Lázaro, uma mulher que se mostra muito hospitaleira, muito ocupada, questionadora e inquieta. Eu fico imaginando a cena, Jesus falando para uma de nós que ele quer fazer uma visita. Eu sei que quando a gente recebe uma visita, a gente quer fazer o nosso melhor, né? A gente quer colocar uma boa toalha de mesa, a gente quer colocar uma louça bonita e muitas vezes nós fazemos que nem Marta. A visita chega, a gente se ocupa, ela vai embora, a gente está morto de cansado e a gente não deu atenção para a visita. É muito comum isso, né? Então Marta tem muito a ver com muitas de nós, porque a gente fica ocupada e não usufrui daquele momento especial do nosso visitante. Agora imagine, não era qualquer visita, era Jesus Cristo. Não era qualquer um que chegou e falou: deixa eu passar aí. Era Jesus. E Marta, ela mostra uma pessoa ter sido uma pessoa muito autoritária, porque ela foi ainda chamar a atenção de Jesus. Jesus, você não se importa? Quer dizer, né? Essa era topete para deixar assim os outros lá atrás. Não tinha nenhum tipo de pudor. Ela ia lá e falava mesmo. E nós, muitas vezes, nos igualamos, né? A gente, às vezes, age muito como Marta. A gente, até no nosso ministério e até com os nossos maridos, a gente deixa, às vezes, eles de saia justa. Não é verdade? Principalmente nós somos líderes, né? Então a liderança, ela tem muitas qualidades, mas a gente tem que aprender a lapidar, porque de repente, às vezes, a gente não mede assim as palavras para quem está perto, quem não está perto. E quando a gente trabalha em igreja, quando a gente trabalha no ministério, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente para a gente não tirar a autoridade do nosso cônjuge, né? Ou de outra pessoa que está numa liderança. Ali, Marta simplesmente assim, não quis nem saber, mas Senhor, você não vai chamar a atenção dela, né? E como o texto termina falando que Maria escolheu a melhor parte, ela realmente estava atenta às necessidades. Maria, irmã de Marta e Lázaro, aparentemente mostra-se uma mulher muito tranquila e soube fazer a melhor escolha. Saiu da rotina para estar aos pés de Jesus. Quando a gente decide estar aos pés de Jesus, quando a gente sai da nossa rotina, quando a gente fala: olha, eu vou tirar um tempo para eu ficar com o meu Senhor, gente, como
nós somos ministradas, como nós somos abençoadas quando a gente toma essa decisão de estar aos pés do Senhor. Os melhores momentos da minha vida em termos de comunhão com Jesus foram justamente os momentos que eu me disciplinei para separar aquele tempo. E quando nós estamos no ministério, a gente tem falta de tempo. A gente às vezes tem que fazer tantas coisas na igreja e nós temos jornada dupla, jornada tripla. Muitas de nós aqui têm um trabalho fora, tem o trabalho da igreja, tem o trabalho de casa. O trabalho de casa, a gente nem precisa comentar do que desgasta a gente, não é verdade? Eu sei que a maioria aqui, para sair de casa, é um super planejamento, né? Deixa a roupa lavada, deixa a comida pronta, deixa tudo pronto, tal, e vai chegar tudo sujo, vai ter que fazer tudo de novo, né? Essa é a verdade, né? Então a gente se mata, né? Para deixar tudo em ordem, para ter um fim de semana nosso. Aí depois a gente chega e se mata para colocar em ordem, né? Assim mesmo. Então, o serviço de casa é aquele serviço que nunca termina. É uma coisa, eu lembro que nos treinamentos de vencedores, a gente viu, né, pessoas de vários lugares, né, do Brasil e tal, e a gente fazia escala da cozinha. E aí uma das meninas, ela veio do Nordeste, de Fortaleza, ela, primeiro dia da equipe, ela falou assim, olha, eu detesto arrumar cozinha, né? E ela entrou na escala. E ela, cada louça que ela lavava, ela falava, Lu, que serviço medíocre. A gente faz. Então, cada vez que eu estou fazendo uma faxina na minha casa, eu falo, que servicinho medíocre. Nunca acaba, não é verdade? Então, a gente pode ver que Marta e Maria, elas tinham isso em comum. Só que Maria foi sábia. Ela chegou naquele momento, escutei esse visitante, mas não quero não. Eu vou dedicar tempo a ele. Então, ela parou e foi estar aos pés do Senhor. Gente, nós temos que mudar a nossa rotina. Aí você fala assim, mas olha, eu moro num apartamento tão pequeno, não dá para eu ter meu cantinho, não dá para eu ter meu momento. Olha, se vira nos 30, sabe? A gente precisa ter o nosso tempo, o nosso momento com o Senhor. Mesmo, eu moro num apartamento bem pequeno e eu comecei a desenvolver desligado do que está acontecendo. Então, muitas vezes eu estou ali na sala, televisão ligada, filho, marido falando, e eu estou ali tendo o meu tempo. E pronto, ou eu vou para o meu quarto, ou eu na minha caminhada. Quer dizer, a gente tem que ter um tempo diário com o Senhor. E eu não estou dizendo que você fala, eu vou ter ali 20 minutos, 30 minutos. Gente, numa cidade como São Paulo, muitas cidades aqui do Brasil, a gente pode estar dentro do ônibus, no metrô, numa caminhada, falando com o Senhor, ouvindo a palavra de Deus, lendo, tem tantas oportunidades. Eu geralmente, durante a semana, eu saio muito de metrô e ônibus. Eu sempre levo um livro, eu sempre levo uma música especial. Então, aquilo, querendo ou não, é um tempo de comunhão com Deus. Então, nós temos que aprender com Maria, escolhendo assim a melhor parte. E essa canção que eu vou cantar, ela faz parte do texto de Mateus 6 e 8, que faz parte desses momentos que eu tive a sós com o Senhor. A minha amiga, lá de São Paulo, era do meu grupo de mulheres, ela deu esse estudo, né, chamado A Força que Vem do Quarto, sobre oração. E eu cheguei em casa e eu musiquei esse texto, mandei para ela. Naquela época não tinha essa coisa de gravar no celular, o WhatsApp. Eu gravei no meu gravadorzinho, na secretária eletrônica, e mandei para ela. E esse é um texto que chama muita atenção. Onde é o nosso quarto? O quarto pode ser em qualquer lugar, mas o que é importante é que a gente tenha um tempo com o Senhor. Líderes, mulheres, esposas de pastores, missionários, nós não conseguimos sobreviver no ministério se nós não tivermos o nosso tempo com Deus. Nós temos que, na nossa agenda, achar um espaço para esse tempo com o Senhor Jesus. Então, eu quero cantar essa canção. Quando orares ao Senhor,
Quando orares ao Senhor, entra no teu quarto e o busca, e fechada a porta falarás com o Pai, e Ele em secreto vai te ouvir, e Ele em secreto vai te ouvir, pois Ele bem sabe do que necessitas, dá a Ele toda a tua vida, pois Ele é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. E a glória para sempre. Amém. Vamos juntas? Quando orares ao Senhor, entra no teu quarto e o busca, e fechada a porta falarás com o Pai, e Ele em secreto vai te ouvir, e Ele em secreto vai te ouvir, pois Ele bem sabe do que necessitas, dá a Ele toda a tua vida, pois Ele é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. E a glória para sempre. Amém. Amém. Então nós temos que sair da rotina da correria e entrar na rotina da oração, da busca ao Senhor, usando o que é a nossa criatividade. Eu sei que cada um de nós tem o seu lado criativo e vai achar um tempinho para falar com o Senhor. A segunda Maria que eu queria falar, que saiu da rotina, foi Maria, mãe de Jesus. Eu passei um tempo, confesso aqui publicamente, como nós estamos aqui mais com mulheres cristãs, eu posso falar isso. Eu passei um tempo meio que distante da Maria, mãe de Jesus. Por quê? Porque eu nasci num berço católico e eu aprendi a idolatrar Maria, né? Quando eu aceitei Jesus e eu li na Bíblia que eu não deveria adorar nenhuma imagem de escultura, ninguém a não ser Jesus Cristo, eu fiquei meio que distante, né? Então Maria ficou meio assim guardadinha. Eu sabia do valor dela, mas eu não mexia muito com ela, certo? Até que eu comecei a ler na palavra e ver o valor dessa mulher. E hoje, mais do que nunca, eu tenho uma admiração, sou uma caca de auditório de Maria e sei separar muito bem a função dela na história de Jesus. Mas vamos ver lá. Lucas 1, 26 a 38. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Imagine, gente, uma moça novinha, solteira, e receber uma mensagem dessa. Imagina o pânico que ela deva ter ficado na hora. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Então, susto total. Eu acredito que na cabeça de Maria isso nem estava passando a possibilidade, porque nem casada ela era, né? E naquela época de Jesus, né,
gente sabe que as pessoas esperavam, né, o casamento, ensinavam, não tinham relações sexuais, né? Infelizmente também hoje, no nosso meio, inclusive cristão, a gente ouve de um de outro que isso é fora de moda. Nós temos que atualizar. Então isso é uma coisa muito séria. E nós temos que ensinar para os nossos jovens, para as nossas crianças, aquilo que realmente Deus quer para nós nesse sentido. Mas você imagina a crise de Maria. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? Quer dizer, ela começou a questionar. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Eu fico impressionada com a humildade de Maria. Quantas vezes Jesus coloca algumas coisas para nós fazermos e a gente mesmo quer sair pela culatra. Quando é um desafio grande, quando a gente acha que nós não temos a capacidade. Maria, em momento algum, falou que não iria obedecer. Ela procurou entender. A única palavra dela era o seguinte: mas como que eu vou fazer isso? Como é que eu vou ficar grávida se nem casada eu sou, eu não tive relação com homem algum? Como que isso vai acontecer? Mas ela obedeceu. E às vezes, gente, a obediência exige algo sobrenatural na nossa vida. Um milagre. Sabe, eu às vezes tenho tantos trabalhos na igreja que eu chego em casa e eu chego que nem general. E quando eu estou demais, meu marido faz assim: sim senhora. Quando ele fala sim senhora, eu já vejo que eu passei dos limites. Então, muitas vezes a gente tem responsabilidades no trabalho, responsabilidades na igreja. Aí a gente chega em casa dando ordem para todo mundo, né? E submeter é muito difícil. E mesmo a gente conhecendo a palavra de Deus, sabendo que a Bíblia fala a respeito do relacionamento marido-mulher, respeito com filhos, muitas vezes a gente extrapola, né? Então, às vezes que meu marido chegou e falou sim senhora, eu já sabia que eu tinha passado dos limites. E às vezes nós esquecemos de ser humildes como Maria foi, de ser serva como Maria foi, né? A gente quer impor. Quantas dificuldades nós temos no ministério, porque nas nossas igrejas nós temos mulheres que são sem limites, mulheres que são fofoqueiras, mulheres que atrapalham o ministério. Não é verdade? Então, nós temos que aprender. Maria, mãe de Jesus, ela é um exemplo para nós. E eu creio que se nós seguíssemos mais os passos dela, a história dela, nós teríamos uma história diferente, né? Eu aprendi muito no Ministério com Vencedores a me submeter, porque nós sempre trabalhamos em equipe. Então, quem era o líder, a palavra final era dele. Eu aprendi muito. Nas igrejas que eu trabalho, eu me submeto aos meus líderes. Não tenho problema nenhum de submeter. Mas às vezes a gente está com uma carga de responsabilidade e a gente esquece, porque a gente sabe que para a coisa acontecer, a gente tem que pôr a equipe para andar. A gente chega em casa, a gente esquece de deixar lá fora, né, o nosso trabalho, mesmo sendo igreja, e sermos nós mesmos na nossa casa. Assumirmos o papel de serva, assumirmos o papel de alguém que realmente está submetendo ao Senhor. Maria foi o quê? Uma pessoa extremamente humilde, dócil, não questionou e ela obedeceu a Deus. E esse texto
de Efésios 6 fala: há um só Senhor, uma só fé, um só Espírito, um só corpo. Por isso sejam humildes e dóceis, suportando uns aos outros em amor. O que é esse suportando? Sendo suporte. Maria ali foi serva, ela obedeceu. Ela sabia que ali nela estava sendo gerado o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Ela abriu mão do seu filho N vezes. Ela viu seu filho sendo morto, crucificado. E em nenhum momento ela hesitou. Ela foi o quê? Obediente. Então nós temos que aprendermos a sermos obedientes, sermos humildes. Falta muita humildade no nosso meio. E Maria é esse modelo para nós. Então vamos cantar essa canção, que também eu musiquei, e ela é muito fácil, ela tem um significado muito grande. Há um só Senhor, uma só fé, um só Espírito e um só corpo. Por isso sejam humildes e dóceis, suportando uns aos outros com amor. Vamos juntas? Há um só Senhor, uma só fé, um só Espírito e um só corpo. Por isso sejam humildes e dóceis, suportando uns aos outros com amor. Então, a primeira Maria que nós vimos, Maria, irmã de Marta, Maria de Betânia. A segunda Maria, Maria, mãe de Jesus. E a terceira Maria sou eu mesma, Docitânia Maria. Então eu tenho Maria no meu nome. Aqui, quando eu tinha mais ou menos 6 meses. É duro, né, gente? A gente sempre foi gordinha, depois é duro, para perder peso não é fácil. Mas sempre foi assim. Interessante, eu vejo essa foto, e a minha família, 9 filhos, né? Meus pais sempre tiveram uma vida muito, muito simples. Mas a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito cuidadosa, né? A nossa casa sempre foi limpinha, nós sempre usávamos roupas, né, dos outros, mas sempre roupa bonitinha, arrumadinha, detalhe, né? Ela colocava detalhes, ela costurava. Então eu olho para mim nessa idade e falo, que mulher zelosa. Hoje, muitas mães são largadas, né? Não cuidam dos seus filhos, às vezes compram coisas super caras, mas as crianças ficam meio que largadas, né? E aí eu falo para vocês que não é questão de dinheiro, é uma questão de cuidado, de zelo daquilo que Deus tem para nós, né? E eu desde muito pequeno eu aprendi a receber coisas dos outros, roupas usadas, eu lavo e uso, né? Então tudo que eu uso hoje, nada eu comprei, é grife do céu, se me dão. Então, todas as roupas que vocês podem, é grife do céu, se me dão. Então, gente, a gente aprende a ficar arrumadinha sem gastar dinheiro. Nós não precisamos gastar dinheiro, né? E isso a minha mãe passou muito para a minha vida, com muitos filhos. A comida da nossa casa era deliciosa. Minha mãe era extremamente criativa, com pouco, né? Então ela fazia coisas deliciosas com aquilo que tinha no quintal, com a farinha, com o fubá, extremamente criativa. E às vezes, hoje, nós não estamos passando isso para os nossos filhos, né? Nem dentro da nossa casa a gente tem passado, a gente tem ensinado os filhos a fazerem as coisas, poucas famílias ensinam. Hoje a gente entrega tudo pronto,
né? Os tempos mudaram, mas um dia na semana dá pra gente ensinar alguma coisa. Minha filha vai se casar o ano que vem. E ela não é, eu não sou tão chegada na cozinha, mas eu cozinho direitinho, ninguém fica com fome. Não faço aquilo, que delícia, amo estar cozinhando, mas cozinho. E eu falei com ela, Mari, a gente vai fazer uns workshops aqui em casa. Eu, você e o Bruno. O noivo dela chama Bruno e meu filho chama Bruno. Então eu falei, eu vou te ensinar algumas coisas. Algumas ela já sabe fazer. Mas às vezes eu faço uma carne, mas como é que você faz essa carne? Aí eu falo, faço assim, sabe? Coisas que a gente tem que estar ensinando, né? Então, uma pessoa em ordem, ela demonstra muita coisa. Eu trabalhei 4 anos num banco, no RH. Então, eu cuidava das entrevistas para admissão e tal. E uma das coisas que eu sempre falava com os candidatos, boa aparência. Você ter uma boa aparência é um cartão de visita. É um cartão de visita. Você pode trabalhar no lugar mais simples que tiver, mas você pode estar limpinha, pode estar arrumadinha, sem gastar, né? Então, meus filhos foram criados ganhando coisas dos outros. Na igreja, as pessoas que tinham filhos mais velhos chegavam com a sacola. Lu, você quer? Quero. Eu vi o que servia neles, o que não servia, eu já passava para as outras pessoas. E até hoje é assim. Até hoje é assim. Nós usamos coisas dos outros muito bem, a gente lava e usa e fica tudo bem. E quando chega alguma coisa só para menina, o Bruno reclama. Pô, mãe, não veio nada para mim. Quando chega, entendeu? Coisas que a gente vai desenvolvendo. E na igreja, gente, a gente tem que desenvolver. Eu achei super bacana o que vocês fizeram aqui. Eu já fiz isso lá na minha igreja. E essa coisa de trocar, isso é muito, muito valoroso. E às vezes nós ensinamos errado. Tem que comprar, gastar. E não precisa, né? A gente pode ser criativo e fazer coisas dentro de casa. A gente pode fazer da nossa casa um ambiente gostoso. Não precisa ter dinheiro para fazer, mas tem que ser cuidado e criatividade. Então, eu vejo essa foto, eu lembro com a minha mãe com muita saudade. Aí eu tinha mais ou menos 5 anos e eu estava preparada para ser dama de honra e não entrei na igreja. Então, até hoje, quando encontro com esse meu primo, ele fala, você não entrou na igreja? Então, aqui é a minha casa lá em BH, né? Aqui são 5 Marias, porque a minha mãe colocou todos os nomes, Leda Maria, Leida Maria, Lucitânia Maria, Litânia Maria, Lucitânia Maria e Vivânia Maria. Então, são as 5 Marias. E aqui é o seguinte, vocês estão vendo a gente, todo mundo arrumadinho. Então, em casa tinha a roupa do ano, era a roupa do Natal. Então, o ano todo trabalhava para ter a roupa nova para usar no Natal. Então, era assim. Então, a gente ia para a casa da avó no Natal, com a roupa bonita, tirava, punha o short, brincava, depois tomava banho para voltar para casa. Então, era mais ou menos assim. Aí, vocês estão me vendo ali de cabelo comprido? Eu sou a segunda ali. Como eu vim de uma família católica, minha mãe fazia promessa. E ela fazia promessa comigo, né? Então, a promessa dela é que eu não ia cortar meu cabelo. Agora, imaginem vocês, né, aí com 11, 12 anos, sem creme de enxaguar, sem shampoo. Você acha que minha casa tinha shampoo? A gente lavava a cabeça com sabão de coco, não tinha shampoo. Desembaraçar esse cabelo. E quando pegava piolho? Gente, vocês não têm noção do que era isso aqui. Vocês têm noção? Você tem? Mas você tinha cabelo compridão também assim? Então vocês têm noção. Até que chegou, quando eu cheguei a 15 anos, eu falei, mãe, não dá mais para cumprir essa promessa. Eu fui lá, cortei meu cabelo, minha mãe ficou emburrada comigo, mas eu vendi meu cabelo, eu fiz peruca, deu um monte de coisa. Mas aí ela fazia promessa, né? E depois que ela alcançasse a promessa, eu teria que ir numa cidade levar pãozinho. Quer dizer, quebrei a promessa dela, né? Então aqui as 5 Marias. Aí tem o Norando, que é o mais velho, tem o neto, o Norton, o Norley. Então 9 filhos. Aqui meu pai e minha mãe. Aqui meu pai já recuperado do alcoolismo. Então toda a minha influência musical eu devo ao meu pai. Então, desde muito cedo, eu saía com meu pai, porque, como eu disse para vocês, ele era alcoólico, bebia, então eu acompanhava, minha mãe sempre mandava junto, né, para poder saber que vai voltar e tal.
Então eu participava com eles das rodas de samba. Então eu gosto muito de música popular brasileira, eu gosto muito de samba, bossa nova, e eu aprendi a gostar muito de música com meu pai. Aí meu pai e minha mãe vivendo um momento muito significativo, né? Após a conversão dele, já deixando o álcool, o cigarro, e a gente continuava cantando as rodas de samba, mas não tinha cachaça. Então era uma bênção. E meu pai e minha mãe, antes de falecerem, os dois entregaram a vida a Jesus e foram batizados. Então, para mim, eu vi aquela promessa, né? De tu e tua casa serem salvos. Na minha casa hoje eu tenho só um irmão que ainda não está convertido, mas eu, pelo milagre, eu acredito que ele ainda vai entregar a vida dele a Jesus Cristo. Esse foi o texto que Deus falou comigo na minha conversão. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Eu aprendi a buscar Deus na Igreja Católica, com orações repetidas, né? Ave Maria, Santa Maria. Eu era uma católica praticante. Eu fazia todas as novenas, promessas, ia na igreja. Época de novenas eu ia todos os dias. Eu participava de coroação, então eu era uma católica praticante. E quando eu fui na igreja, como eu coloquei para vocês, naquele dia de assembleia, um dos jovens me deu o Novo Testamento. E aí eu comecei a ler, e aí eu comecei a ser discipulada, e quando eu vi esse texto, busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Eu realmente não resisti ao toque do Espírito Santo. E ali eu pedi ao Senhor Jesus que fizesse parte da minha vida. E aí quando eu me converti, gente, eu passei por muitas crises, porque eu não tinha certeza da minha salvação. Eu achava que eu não ia para o céu. Então eu tive muitas opressões mesmo. Eu deitava e realmente era uma coisa que me incomodava, e à noite eu buscava Deus, pedia ao Senhor e fazia oração de novo, aceitando a Jesus. Senhor, eu tenho certeza que eu te aceitei. E realmente é uma guerra espiritual quando você vai entregar a vida a Jesus, né? E o diabo é astuto, ele sabe quem é que vai entregar a vida a Cristo, e quanto pode perturbar, perturba. E eu fiz a oração N vezes, até o momento que eu tive a plena convicção. Hoje ninguém tira essa certeza da minha vida. De que eu busquei, eu tenho meu Senhor Jesus, aconteça o que acontecer, eu tenho o meu lugar garantido no céu. Então, essa busca a Deus passou a ser diferente, né? Que eu comecei a aprender que eu poderia falar com Deus do jeito que nós estamos batendo papo aqui, né? O nosso Deus é alguém muito íntimo nosso, não é alguém distante. Então eu busquei ao Senhor, e hoje cada pessoa que eu falo, que eu conheço, eu quero apresentar realmente o plano da salvação, porque a melhor experiência da minha vida e mais importante foi a minha conversão, né? E a segunda experiência foi realmente a minha família, né? É a minha família. Eu valorizo muito a minha família, eu acho que é algo muito importante na minha vida. Mas a minha salvação, eu realmente não troco essa vida com Jesus por nada. E se um dia viessem e falassem para mim, olha, não é nada disso, eu ainda ficaria nessa vida ao lado de Jesus. Então, buscar o Senhor, anunciar, comunicar para as pessoas quem é esse Senhor, é a nossa função. E aí, quando você se converte, a palavra de Deus diz que Deus dá, né, mostra os dons para cada um exerça seu dom que recebeu. Para o quê? Servir aos outros. A gente acha que a gente tem dom para servir a gente. Não. Primeira coisa que a Bíblia fala, o dom Deus te deu para poder servir as outras pessoas, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Deus nos deu o dom para a gente servir a Ele, aos cristãos e aos não cristãos, que foi aquilo que eu falei com vocês hoje. Onde é que Deus quer que vocês causem impacto? Qual o grupo de não cristãos? Quem é que Deus quer que vocês façam diferença na vida delas? Porque Deus não te deu o dom à toa. Eu vejo
aqui essa decoração, gente, eu admiro tanto porque não tem nada a ver comigo. Eu nunca pensaria nisso. Eu nunca faria uma coisa desse jeito que a Fátima fez. Então, esse dom, Deus não deu à toa. Deus deu para ela usar para servir a Ele e as outras pessoas. O que ela veio fazer aqui? Veio servir a gente. Ela veio deixar esse salão aqui lindo para o quê? Encorajar a gente, não é verdade? Então, Deus não dá dom à toa. A Raquel está aqui tocando, para quê? Você está servindo a Deus, mas está servindo a gente. Como seria ruim fazer um louvor sem ter um instrumento? Não que esse louvor não fosse chegar a Deus, porque todo ser que respira louva o Senhor. Mas como é bom ter a Raquel. Agora, se você tem o seu dom e guarda para você, para quê? E aqui, gente, com certeza, tem mulheres valorosas. Só das coisas que a gente está vendo aqui, quantas mulheres especiais. Então, o dom que Deus está te dando, você precisa o quê? Desenvolver. Servir os outros, a crentes e a não crentes. Onde é que Deus vai te usar? Não existe ninguém que um dia entregou a vida a Jesus que o Espírito Santo não se revela através de um dom. Todo mundo vai ter um dom. Todo mundo. Então nós temos que usar. Na minha vida eu tenho urgência. Eu falo que eu acho, né, que eu vou segurar a onda assim, se eu não ficar doente, não morrer antes, eu acho que eu seguro a onda até uns 74 anos. Então eu tenho urgência nisso. Eu quero trabalhar para Jesus. Sabe? A rotina da casa, isso vai passar. Roupa vai ter todo dia. Você vai ter que fazer, não tem problema. Mas não deixa que isso ocupe a sua vida e você deixe de ir num pequeno grupo, de você discipular alguém, de estar com alguém. Né? Exerça o dom que Deus tem na sua vida. E aqui eu coloquei um reloginho. Por quê? Para a gente saber onde que a gente está gastando o nosso tempo. Como é que está o nosso tempo? Né? Saindo da rotina, a gente vê Maria de Betânia, ela deixou a correria da casa e foi estar o quê? Aos pés de Jesus. Maria, mãe de Jesus, foi o que? Serva. Uma mulher que obedeceu. Onde que você precisa melhorar a sua vida? Na sua qualidade de vida, na sua família, trabalho, atividade física, estética. Como eu acho que o nosso físico, a nossa beleza aqui, a gente tem que cuidar, gente. Sabe? Não é caro passar um batonzinho, um blushzinho, né? Um rímel. Sabe? A gente tem que cuidar da nossa face aqui, né? Deixar uma boa apresentação. O estudo, viagens, amizades, descanso. Nós muitas vezes não descansamos. Então, descanso, trabalho social, a vida espiritual, evangelismo. O que está faltando na sua vida? Então, na sua mente, pega o ponteiro pequeno de hora e coloca na primeira coisa que você precisa priorizar nesse relógio. O que você precisa priorizar na sua vida e melhorar? O segundo ponteiro, que é dos minutos, você coloca na segunda coisa que você precisa melhorar na sua vida. E o dos segundos, a terceira coisa. E eu quero ouvir vocês agora. Quem quer falar? Primeira coisa que precisa mudar. Ponteiro das horas. Quem quer falar? Que precisa melhorar na vida. Levanta e fala. Pode levantar. Viagens. Olha, gente. Viagem é cultura. Maravilhoso. Olha, toda viagem a gente aprende, não aprende? Nós estamos aprendendo aqui, né? Então, pertinho de São Paulo, viajando, estamos aprendendo. E a segunda coisa? Qualidade de vida. Tá, deixa eu ver só a segunda coisa sua. Que você precisa priorizar. Estética. Joia. Quem que falou depois ali? Qualidade de vida. Qualidade de vida. E a segunda coisa? Atividade física. Importantíssimo, atividade física. Mais quem? Mais quem? Descanso Descanso. e qualidade de vida. Qualidade de vida. Mais uma pessoa? Pode falar?
Família e viagem. Olha, gente, como isso é sério. Como isso é sério. Então, nós temos que fazer o quê? Mudar a nossa rotina. Nossa rotina tem que ser mudada. Porque se a gente não mudar, o que vai ser da gente? Como que a gente vai poder progredir na vida? Não é verdade? Mais uma pessoa? Trabalho social? Trabalho secular. E olha, minha irmã, tantas pessoas estão precisando de você. Tantas pessoas. Então nós temos que estar atentos a essas coisas. Então, esse relógio, obrigada, a gente tem que avaliar na nossa vida. Essa música, ela é de uma mineira lá de BH, esposa do pastor Marcelo Alberto. Vocês conhecem? E ela fala sobre a rotina. E eu gravei essa música no meu CD porque eu acho que a rotina, ela tira a alegria da gente quando a gente não preenche corretamente. Né? E Jesus muda a nossa rotina completamente. Por isso que nós temos que ver esse milagre de Deus na nossa vida, na nossa rotina. Senhor, que meu dia nunca seja igual ao outro. Sempre seja diferente. Traga uma novidade na minha rotina. E eu quero cantar para vocês agradecendo a Raquel, que ensaiou comigo, e espero que vocês gostem. De manhã cedo, quando a gente acorda, levanta da cama e faz tudo igual. E a rotina, sem pedir licença, começa a ditar suas regras sem dó. A alegria da gente se vai, a vida é só validez. Disposição é o que resta pra gente ter. De manhã cedo, quando a gente acorda, levanta da cama e faz tudo igual. E a rotina, sem pedir licença, começa a ditar suas regras sem dó. A alegria da gente se vai, a vida é só validez. Disposição é o que resta pra gente ter. Mas quando Jesus entrar na história da rotina, coisas velhas se tornam novas a cada manhã. Jesus dá cor à vida, Jesus dá vida à vida. Jesus é a razão de ser. A gente pode acordar de manhã e viver uma vida bem diferente. Seguir em frente, olhar para Cristo, esquecer-se das coisas que ficam para trás. Ele promete renovar as forças daquele que nele esperar. E assim voar como águias, correr e não se fatigar. Só quando Jesus entrar na história da rotina, coisas velhas se tornam novas a cada manhã. Jesus dá cor à vida, Jesus dá vida à vida. Jesus é a razão de ser. Jesus é a razão de ser feliz. Sem Ele não há razão e nem viver. Jesus é a razão de ser feliz. Sem Ele não há razão e nem viver. Amém. Amém. Então a gente pode falar juntas, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Gente, vamos sair da rotina, arregaçar as mangas e seguir aquilo que Deus quer que a gente faça. A vida passa muito rápido, e é urgente. O ministério é urgente. A
As pessoas estão precisando de nós. E nós temos que sair da nossa zona de conforto. Nós temos que parar de viver um dia após o outro como uma coisa rotineira e servir ao Senhor com alegria. Amém? Amém. Vamos orar.